Muito obrigada a todos os que nos acompanham, os que acompanham o Portugal Digital Summit 2022. Recordo que o Brasil é o país convidado desta edição e que, de facto, vai ter aqui especial destaque, como tem tido, aliás, ao longo desta manhã. Tivemos uma sessão de abertura e, no fundo, agora vamos continuar a conversar sobre alguns dos tópicos que foram aqui lançados pelo Sr. Embaixador, pelos Srs. Secretários de Estado, porque, de facto, há muito para falar sobre aquele que é o grande desafio dos países em tornar as suas sociedades cada vez mais digitais. Temos agora connosco Leonardo Soltani, Secretário Especial da Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia do Brasil. Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Sandra. Prazer estar aqui. Obrigada. Já me confidenciou que o seu coração também bate por Portugal, não é? Com certeza. Já tive, inclusive, a oportunidade de estudar aqui em Portugal entre 2007 e 2009. Fiz um mestrado aqui em Administração de Empresas, no ISCTE. Portanto, é um país também com muitas memórias, não é? Para si, de facto, um país também muito querido, e ainda bem que assim é, tal como o Brasil é para nós, sinceramente. E começo precisamente por lhe perguntar, no seguimento daquilo que falámos aqui também na sessão de abertura com o Sr. Secretário do Brasil, quais é que são os grandes desafios para o Brasil, um país tão grande, com tantos cidadãos, com culturas e particularidades tão diferentes? Quais são efetivamente os grandes desafios quando falamos em tecnologia e em tornar a sociedade mais digital? Essa questão é muito importante porque ela envolve basicamente duas vertentes. A primeira delas é relacionada ao indivíduo, ao cidadão, que precisa estar capacitado para poder exercer a sua cidadania por meio da tecnologia. Eu, particularmente, acredito que a tecnologia é um canal fundamental para que o indivíduo possa exercer a sua cidadania. E o que seria cidadania? Na base, você tem o exercício de direitos e deveres sociais, civis, políticos, estabelecidos na Constituição. Quando nós temos uma população como a brasileira, 213 milhões de habitantes, um território que é basicamente continental. No Brasil, somos uma república federativa. Temos a União, 26 estados e o Distrito Federal, 5.570 municípios. Como exercer os meus direitos e como cumprir os meus deveres? É importante, além do indivíduo ter essa capacidade de usufruir dos benefícios do meio digital, que o Estado também consiga realinhar os seus processos internos de promoção dos serviços, não somente no âmbito federal, onde nós já temos mais de 4.000 serviços totalmente automatizados, mas principalmente promover a integração da prestação dos serviços nos níveis federal, estados e municípios. Porque muitas vezes, para que o indivíduo possa exercer o seu direito ou cumprir alguma obrigação, ele precisa acionar diferentes órgãos em diferentes esferas. E muitas vezes o indivíduo ele tem que percorrer uma série de balcões, diferentes órgãos, e no final do dia isso gera um custo, não só para o indivíduo, pessoa física, mas também para todo aquele que quer empreender. A abertura de empresas, como foi mencionado pelo ministro Carreiro, agora nosso embaixador em Portugal, uma empresa estrangeira demorava 45 dias para se instalar no Brasil. Agora são 3 dias a abertura de empresas. Uma empresa nacional, em média, em 2019, eram aproximadamente 6 dias. Hoje nós já estamos conseguindo a abertura de empresas em 23 horas. Então, os desafios, eles são imensos. Mas quando nós olhamos para o Estado como prestador de serviço, eu acredito que a partir do momento que os serviços forem utilizados pelos cidadãos, e nós já temos basicamente, a cada mês, aproximadamente 200 milhões de serviços sendo promovidos pela plataforma gov.br. Na medida em que nós conhecemos mais o cidadão, é importante que o Estado também não seja um ente passivo. Ele consiga compreender as necessidades daquele cidadão em cada uma das suas jornadas. Quais são as necessidades de um estudante? Quais são as necessidades de um agricultor? Quais são as necessidades de um motorista? E já consiga promover proativamente a oferta desses serviços. Então, esse é um grande desafio.
caminho da literacia digital, não é? Portanto, falamos aqui da importância Sim. do cidadão fazer parte e de sentir também que é capaz de participar de forma digital na sociedade, não é? Portanto, isso é fundamental, certo? Exatamente. E, além disso, é uma discussão que tem havido no mundo inteiro. Quanto mais o digital é utilizado, também maiores são, na verdade, os desafios para manter a segurança e integridade dos nossos sistemas. Então, a segurança de dados, ela também é um grande desafio, isso daí para todos os países, não somente iniciativa privada, mas também para os governos. Então, a manutenção da integridade desses dados é fundamental. Então, fazer com que os governos, no caso do Brasil, nos mais diferentes níveis, federal, estadual e municipal, consigam adequadamente trabalhar com conceitos como criptografia, anonimização de dados, gestão de credenciais, orquestração de nuvens, são conceitos fundamentais, porque quando você se dispõe a prestar o serviço para a sociedade de maneira digital, você tem que ter uma escalabilidade nessa prestação de serviços. Então, toda a questão não só da segurança do ambiente, mas também da proteção da privacidade. Porque, no final do dia, o cidadão é o verdadeiro dono dos seus dados. Então, também gera essa responsabilidade por parte do Estado. E de acordo com o seu percurso e de acordo também com o seu trabalho desenvolvido nesta área, sente que no Brasil há de facto uma abertura da parte dos cidadãos para estarem mais incluídos neste mundo digital ou há ainda algumas barreiras a derrubar? O Brasil hoje ele é o quarto país com mais acesso à internet no mundo. Então, naturalmente, você já tem a primeira ferramenta, em muitos casos um smartphone, que permite o acesso do cidadão aos serviços digitais, sejam eles privados ou fornecidos pelo governo. Agora, cada serviço ou cada plataforma possui a sua peculiaridade. Em termos gerais, o avanço na educação da população é um grande ponto, é um grande desafio a ser oferecido e cada vez mais essa integração entre os diversos níveis com relação à prestação dos serviços que devem ser providos pelo governo. Cada vez mais também nas sociedades, os canais de comunicação, os diferentes canais de comunicação, tal como as redes sociais, em iniciativas e em momentos tão particulares das sociedades, como é o caso, por exemplo, das eleições, neste caso as eleições Sim. do Brasil a decorrer. Esses canais de comunicação, as redes sociais, que força têm e também que cuidados exigem? É outro desafio. Esse é outro desafio, principalmente quando nós falamos de desinformação. Essas ferramentas, elas possuem um potencial muito grande de alcance, de capilaridade. Então, como foi bem mencionado aqui no primeiro bloco, que foi o bloco de abertura, no caso do Brasil, nós temos uma assimetria muito grande com relação à formação educacional nas nossas diferentes regiões. Algumas delas são mais longínquas. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia ela exige um conhecimento do indivíduo para ter acesso a determinado serviço, ela também possui uma capilaridade muito grande. Então, quando nós verificamos outros instrumentos, como é o caso das mídias sociais, há uma participação efetiva. Mas, nesse caso, há uma necessidade também de uma formação educacional para que você consiga fazer um filtro com relação à informação. A educação da validação também, não é? Sim. Que é fundamental neste momento também que vivemos. Conforme já referimos aqui, o Brasil é o país convidado da edição deste ano da Portugal Digital Summit. Em que medida é que acredita que esta iniciativa e que este cruzar de caminhos pode abrir aqui novas oportunidades para os dois países nesta área do digital? Olha, existem muitas semelhanças com relação aos dois países, principalmente em algumas questões que são relacionadas a questões culturais. São experiências já vivenciadas por Portugal, que podem muito bem ser aplicadas no Brasil. São experiências também vivenciadas no Brasil em uma outra dimensão que podem ser compartilhadas com Portugal. O que nós observamos é que existem algumas experiências que já foram adotadas com sucesso em Portugal e, no caso do Brasil, em razão da sua dimensão,
é um fator primordial que nós obtenhamos esse tipo de experiência, porque nós conseguimos ter um ganho de escala, mas muito observando experiências já vivenciadas em uma cultura muito próxima à nossa. E isso facilita muito na medida que você vai implementar uma política pública. Voltando até um pouco só na questão anterior, com relação à efetiva participação da sociedade, em 2019 nós tínhamos basicamente 1.800.000 brasileiros cadastrados na plataforma Gov.br. Agora, números recentes de setembro de 2022, nós já temos 138 milhões de brasileiros cadastrados na plataforma. Uma das nossas preocupações é que o cadastro do indivíduo fosse realizado para a utilização de um único serviço e depois abandonado. Mas o que nós temos observado é uma contínua utilização dos serviços pelos brasileiros. Tanto é que dos 138 milhões que já utilizam a plataforma Gov.br para a realização de algum serviço, 40 milhões mensalmente utilizam algum outro tipo de serviço. Em média, nós temos tido acesso a 200 milhões de serviços por mês. Então, isso demonstra que culturalmente nós já conseguimos romper aquela barreira, que é a barreira da implementação de uma tecnologia para a prestação de um serviço, e essa tecnologia ela já passou a ser assimilada pelo seu usuário, que acaba encontrando um valor naquela ferramenta. É muito curioso referir isso, porque ontem aqui no arranque da Portugal Digital Summit, alguns dos oradores referiram muito a importância da relação que tem que se criar com o cidadão, com o consumidor, com o cliente, apesar de existir uma barreira que é o digital, não é? Portanto, não há um contacto cara a cara, olhos nos olhos, mas que todos nós precisamos dessa empatia e dessa relação de confiança, não é? Que é necessário também estabelecer na área digital. Para terminar, gostava apenas que me dissesse, daqui há 2 anos atrás, se calhar se nos estivéssemos sentado aqui, falaríamos muito do digital como futuro. A verdade é que a pandemia veio potenciar toda esta área. Daqui a 2, 3, 4 anos, quando nos voltarmos a encontrar, como é que acha que o país, nomeadamente o Brasil, vai estar no que diz respeito à digitalização? Falando especificamente da área governamental, eu acredito que essa seja uma espécie de reforma administrativa, em termos de estrutura da máquina pública. A forma de prestação de serviço, ela mudou. A forma de contratação no âmbito do serviço público também será fortemente impactada por essa nova forma, esse novo caminho de prestação de serviços. Os investimentos em tecnologia da informação, eles têm sido ampliados. Nós estamos passando, e acredito que em 3, 4 anos estará consolidado, uma mudança também cultural na forma de integração de serviços de Estado. Tanto é que na secretaria, que eu tenho a responsabilidade de condução, nós somos um órgão central, cuidamos de 238 órgãos federais na parte de governo digital. Nós, além do estabelecimento de políticas, nós criamos para os diversos ministérios, entidades, autarquias, o que nós chamamos de startups. É tentar trazer da iniciativa privada um ótimo exemplo, que é um exemplo de inovação, um exemplo de reformulação. Então, eu acredito que em 3, 4 anos nós teremos uma administração pública muito mais leve, muito mais eficiente, muito mais produtiva do que nós temos atualmente. Que assim seja. Muito obrigado, Leonardo Soltani, Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia do Brasil. Um cargo difícil de se dizer, mas em que certamente, mas com a responsabilidade de facilitar todo o contacto e todos estes serviços na área digital para os cidadãos. Muito obrigada, boa estadia em Portugal. Continue connosco na Portugal Digital Summit. Continue também connosco. Já a seguir temos mais debates, mais entrevistas. Não perca.